Olá, galerinha, boa tarde, aqui é a Proaline. Nós estamos iniciando mais uma aula, tá? Hoje a nossa aula é de matemática, nós vamos falar um pouquinho sobre figuras geométricas. Durante os decorreres do bimestre, nós falamos sobre fração. E agora que nós já aprendemos tudo sobre fração, somos craques de frações, hoje nós vamos colocar um capítulo novo aí na nossa matéria. Então, hoje nós vamos aprender figuras geométricas, tá bom? Nossos conteúdos de estudo hoje é da página 58 a 64, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras geométricas. Aqui na página 58, a gente vê que tem uma menininha no quarto dela. E em todo canto do quarto tem uma figura geométrica. A porta é um retângulo, o lustre dela é uma esfera, o lixo é um cilindro, né? O tapete é um retângulo. Os brinquedos que ela tá brincando são de figuras geométricas, né? As almofadas que tem aí é um triângulo. O chapéuzinho da boneca dela é um cone. Então, tudo na nossa vida tem figuras geométricas. Na nossa casa, na rua, nas viagens, em todo lugar tem uma figura geométrica. Tá? E eu separei algumas coisas aqui de casa para vocês darem uma olhada, né? Que são móveis ou objetos que tem aqui na minha casa, que tem figuras de formatos geométricos. Aqui eu tenho uma tampinha de panela de pressão, aquela que quando ele fica fazendo aquele barulhinho. Então, aqui, ó, tem uma forma de cilindro, tá vendo? Ó. Ele é mais fininho aqui em cima, né? E mais grosso na ponta. Tá vendo? Então, esse é o cilindro. Aqui em casa também tem esse enfeite, que é da minha mãe, que tem uma forma de uma esfera, né? Ele é de porcelana, né? E é de enfeite da casa. Aqui também eu tenho uma caixa, né? Uma caixa e eu peguei somente a tampa, que tem o formato de um quadrado, ó. E também peguei a carteira da minha mãe, que ela usa diariamente, né? Que tem a forma de um retângulo. E tem a fita que eu usei pra construir um materialzinho aqui, que vocês vão saber nos próximos minutinhos, que é em forma de círculo. Então, vocês perceberam que tudo na nossa vida, em todos os lugares, em todos os ambientes, tem figuras geométricas? Então, é isso que nós vamos estudar, tá bom? Então, vamos lá na página 59. Troca de ideias. Observe a embalagem de alguns produtos que consumimos no nosso dia a dia. Aí, aqui nós temos uma embalagem de presente, uma embalagem de Nescau, uma embalagem de chocolate e uma embalagem quadrada aí, né? Retângulo, desculpa. Pode ser embalagem de bolacha, enfim, né? As formas das embalagens se assemelham à forma de alguns sólidos geométricos. Sólidos, né? É uma palavrinha assim meio complicada, mas tem o significado de figuras, tá? Então, quando se falam sólidos geométricos, é a mesma coisa que figuras geométricas, tá bom? E essas figuras, ela tem nome, né? Então, não é só caixa, círculo, enfim, cada um tem seu nome. Nós conseguimos observar que a embalagem, né, de bolacha, ela é um paralelepípedo. A embalagem de Nescau, ela é um cilindro. Aí nós temos aquela caixa ali de presente, é uma pirâmide de base quadrada. E a embalagem de chocolate é um prisma de base triangular. Eu quero que vocês fixem bem bastante essa prisma de base triangular, que nós vamos trabalhar hoje um pouquinho ela, tá bom? Então, frisem ela bastante. Então, agora nós vamos lá na página 60. Aqui na página 60, eu vou falar um pouquinho sobre essas formas geométricas, tá bom? Então, vamos lá. Os sólidos geométricos podem ser classificados como poliedros ou corpos redondos, tá bom? Poliedros representam apenas as superfícies planas, tá bom? O que são poliedros? Poliedros são pirâmides ou prismas, que tem aquelas bases quadradas, tá bom? Os poliedros podem ser divididos em dois grupos, os pirâmides
e as prismas, tá bom? E aqui dos lados, aqui embaixo, nós temos duas caixinhas. Uma tem o lado de pirâmides e outro tem o lado dos prismas. Então, a gente consegue dar uma olhadinha aqui, vou virar aqui pra vocês, né, ó. Que aqui as pirâmides e aqui são os prismas, tá bom? Vamos lá. Por que se falam primas e pirâmides? Por que é isso? Porque eles são tridimensionais, né? Que eles têm altura, largura e comprimento, tá bom? Então, eles são elementos tridimensionais. Observe os elementos dos primas e pirâmides. Essa aí, vocês têm que prestar bem atenção. Toda figura geométrica, ela tem a vértice, né? Que são os pontos que ligam uma figura geométrica na outra. Nós temos as capas, né? Que são a face, que é isso daqui. Então, a capa é isso, a face. E nós temos as arestas, que são as linhas, tá? E as vértices, que são os pontos que ligam uma figura à outra. Agora, nós vamos lá na página 61. Então, toda a base também, toda figura geométrica, quando nós usamos papéis, né? Quando nós fazemos elas de papéis, elas se abrem, né? E tem várias formas geométricas até ela virar, um exemplo, uma caixa, né? Um quadradinho aqui. Vou usar esse aqui. Se eu fosse abrir essa tampinha dessa caixa, ela teria mais outra figura geométrica, né? Que se chama quando nós abrimos, quando nós fazemos a planificação das figuras geométricas. Eu vou ler o conteúdo agora para vocês. Agora vamos observar as características das primas e das pirâmides. Então, vamos lá. Prismas apresentam duas faces idênticas, que são essas daqui de cima, ó. Tá vendo? Elas são idênticas. As outras faces são chamadas de faces laterais, que têm a forma de retângulos, tá? E as pirâmides apresentam apenas uma base, que é somente aquela lá de baixo, essa daqui. E as demais faces são chamadas de faces laterais e têm forma de triângulos. Vamos lá. Planificação de um poliedro. Então, a planificação é quando a gente abre a figura geométrica. Para construir um modelo de poliedro, podemos fazer a sua planificação. Observe. Então, aqui embaixo, nós temos a planificação. É a caixinha toda aberta. Aqui é quando nós estamos montando. E aqui ela já toda fechada. Então, esse quadrado aqui, a planificação dele é essa imagem aqui toda aberta, tá bom? Agora, nós vamos lá na página 62. Corpos redondos apresentam pelo menos uma superfície redonda, tá? Então, aqui nós conseguimos identificar que aqui o cilindro, ele tem o corpo redondo, né? O cone aqui embaixo, ele também tem um corpo redondo e a esfera, ela já é toda redonda por si só, tá bom? Então, vamos lá. Observe os elementos dos corpos redondos. Aí, aqui nós temos o cone, nós temos o cilindro e a esfera. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o cilindro. A base de cima é igual à base de baixo, né? Que é uma superfície plana. Que ela não tem encaixe nenhum, ela é toda reta. E tem a superfície lateral, que é arredondada, que é nada mais que ela é um triângulo, né, que se fecha e fica redondo. E aqui nós vamos falar sobre o cilindro, né? Ele é um triângulo que fecha e fica redondo, né? E tem a base dele, que é uma superfície plana. Já a esfera, ela não apresenta nenhuma superfície plana, tá? Ela não tem nada, ela só é um círculo redondinho aí. Agora, nós vamos fazer a planificação de um corpo redondo, né? Vocês lembram lá na caixinha que eu expliquei anteriormente, aqui na página 61? Olha quantos quadrados tem aqui para virar essa caixinha, né? E diferente aqui no corpo redondo,
quando a gente faz a planificação do cilindro, o cilindro também tem uma superfície quadrada, que é um retângulo, né? Então, vamos lá. Para construir um modelo de um corpo redondo, também podemos fazer sua planificação. Então, nós abrimos também essa imagem para poder fazer a planificação dele. Aqui, ó, nós temos dois círculos, né, que são as bases, e nós temos o corpo aqui, que é um retângulo. Aí, nós fechamos aqui as bases, né, e fechamos aqui o círculo até virar o cilindro, tá bom? Vamos lá. Como a esfera não apresenta superfície plana, ela não pode ser planificada. Então, ela já é daquele jeito lá, aquele círculo. Então, não dá mais pra planificar ela, porque ela por si só já é planificada, tá bom? Vamos lá. Atividades. Aqui nós temos atividades da questão 1 até a questão 4. Então, são essas as atividades aí que nós vamos fazer hoje. Recorte as figuras planas da aba usando fita adesiva, colhe-as para montar um modelo solo geométrico. Observe o modelo que você construiu e responda o que se pede. Aí, aqui do lado, é que o meu eu já recortei. Na página 63, vocês vão ter uma abinha aí com as figuras geométricas, né? Que são 2 triângulos e 3 retângulos. O que nós vamos fazer? Lembra que eu falei que vocês tinham que prestar atenção nessa figura geométrica aqui, prisma de base regular? Ou seja, vocês vão construir esse prisma aí pra mim usando fita adesiva. Reparem que o meu aí tá todo feio, mas foi o que eu consegui fazer, né? É um prisma com base triangular, tá bom? Então, vamos lá. Depois que vocês tiverem feito isso, usem fita adesiva ou durex, não colem, tá? Vocês vão fazer a contagem das pontas, das vértices da face que eu já expliquei aqui. Então, vamos lá. Como se chama esse modelo de sólido geométrico? Então, como que é o nome desse modelo sólido geométrico aqui? Essa figura geométrica. Então, vocês vão olhar lá na imagem, lá da página... Só um minutinho. Da página 59 e vai responder pra mim. Qual é o nome dessa figura geométrica que eu acabei de falar? Vamos lá. Como esse modelo de sólido geométrico é um poliedro ou é um corpo redondo? Aí vocês vão me dizer se ele é um poliedro ou se ele é um corpo redondo. Agora, C. Complete o quadro com a quantidade de arestas, faces e vértices que esse modelo de sólido geométrico representa. Agora vamos lá. O que são arestas? Arestas, deixa eu pegar meu lápis aqui. Arestas são as linhas, tá bom? Então, nós vamos contar, vou fazer essa contagem aqui com vocês. Uma, duas, 3, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós temos 9 linhas, que se chama arestas, tá bom? Aí, respondendo já pra vocês. Faces, o que são faces? São as capinhas. Tá bom? Eu tô colocando esse nome de capinha pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Então, nós vamos contar quantas capinhas essa prisma de base triangular tem. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, tem 5 faces, que são as capinhas. Agora, nós vamos contar as vértices. Tá bom? Quais são as vértices? São os pontos que ligam um no outro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 vértices aí que ligam uma figura geométrica na outra para formar a pirâmide prisma triangular. Tá bom? Então, essa daí eu já dei a resposta para vocês.
Agora, a 2 vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. Observe a pirâmide representada a seguir. Então, nós temos uma pirâmide aí, nós estamos olhando de cima para baixo. Então, a pirâmide tá assim, beleza? Então, como se você estivesse olhando ela de cima. Vamos lá. A base dessa pirâmide tem uma forma de qual figura plana? Aí, vocês vão olhar lá que figura geométrica que é essa pirâmide aí. Se ela é um triângulo, se ela é um círculo, se ela é uma esfera, tá bom? Aí, vocês vão me responder. Complete os quadros com a quantidade de arestas, faces e vértices que essa pirâmide tem, tá bom? Aí vocês vão me responder. Arestas são as linhas, as faces são as capinhas, tá? E as vértices são os pontinhos que ligam um no outro, tá bom? Aí vocês vão me responder. Agora, nós vamos lá na questão 3. Observe os sólidos geométricos representados a seguir. Então, nós temos várias figuras geométricas aí, da letrinha A até a J. Complete a tabela com as letras que correspondem aos corpos redondos. Então, lá, corpos redondos, tem uma caixinha aí de corpos redondos. Vocês vão me olhar quais são as figuras aí que tem corpo redondo e vai colocar se é A, se é B, se é C ou se é D. Responde aí embaixo. E os poliedros, que tem o corpo quadrado, né? Que tem um corpo que não é redondo. Aí vocês vão me colocar B, C, F, G aí. E vão responder aí pra mim. Facinho. Agora, 4. Observe a face colorida na representação de cada desses sólidos geométricos. Então, vocês vão me responder. Aí aqui. A. Quantas e quais figuras planas são representadas nessas faces? Então, vocês vão me dizer quantos triângulos tem aí, quantos triângulos, quantos quadrados e quantos retângulos tem aí, tá? Somente os coloridos. B. Quais dessas representações de sólidos geométricos são pirâmides? Então, vocês vão olhar para mim, vão olhar lá, vai me dizer quais dessas figuras geométricas aí são pirâmides. E quais dessas são prismas, tá? Agora, vamos lá. Escreva um texto justificando sua resposta. É claro, não precisa ser um texto grande, um textinho aí que caiba aí nessa linha, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Ah, lembrando, não jogue isso daqui fora, tá bom? Depois nós vamos utilizar. Terminou de responder as atividades, guarde essa pirâmide aqui, tá bom? Beijo!